Bem, então estamos aqui para mais uma aula de arquitetura de computadores e o foco, o enfoque da aula de hoje, ou o tema da aula de hoje é memórias de computador. E nós vamos dar um enfoque sobre memória cache. Então, memória, eu já deixei a orientação sobre o estudo tanto na página do Moodle, na semana 11, como no Teams, comentando com vocês que nós vamos nos basear no capítulo 4 do livro Arquitetura e Organização de Computadores, do William Stallings. Esse livro, esses slides são do livro, são do próprio material do livro, a gente pode usar, a gente tem acesso à biblioteca virtual Pearson, através do Swap, vocês têm acesso, e é a 10ª edição do livro. Vocês podem, adicionalmente, ler o capítulo 4 do livro, quem quiser obter maiores informações, porque os slides são um resumo do capítulo. Aqui a gente tem os objetivos de aprendizagem, apresentar uma visão geral das características dos sistemas de memória e do uso da hierarquia de memória, descrever os conceitos básicos e o objetivo da memória cache e discutir os elementos-chave do projeto da memória cache. Além disso, após ler o capítulo, você deverá ser capaz de compreender as implicações do desempenho dos diversos níveis de memória no desempenho aí do computador. Bom, a gente pode ter esse quadro aqui interessante que permite nós classificarmos as memórias, ter uma visão geral do sistema de memória do computador, seguindo algumas classificações. Então a gente tem uma classificação com relação à localização, a gente pode considerar a memória interna, as memórias que estão aí internamente ao computador, ao dispositivo computacional, como os registradores, a memória principal e a memória cache, e a gente pode mencionar as memórias externas. A memória externa, não necessariamente ela vai ter essa aparência externa, mas são equipamentos aí que você usa alguma interface para conectá-lo de fato ao dispositivo computacional, à placa-mãe. Então a gente tem ali discos ópticos, a gente tem discos magnéticos, como HD, unidades de fita que foram já muito utilizadas para realização de backup. Então, um tipo de classificação, localização. A gente tem também o desempenho. O desempenho, a gente pode usar a classificação de desempenho medindo o tempo de acesso ao dado na memória, o tempo de ciclo, o ciclo de clock, e a taxa de transferência, por exemplo, em bits ou bytes por segundo. Em geral, memória, bytes por segundo. A gente também tem a classificação dos métodos de acesso. O acesso pode ser sequencial, direto, aleatório ou associativo. E a gente tem o tipo físico da memória. Ela pode ser de material semicondutor, magnético, óptico e magneto-óptico. A unidade de transferência pode ser uma palavra binária, um conjunto de bits, ou um bloco. No caso ali das memórias representada aí pelos discos magnéticos, a memória, os dados são transmitidos em blocos. Características físicas: a memória pode ser volátil, não volátil, apagável, não apagável. E a capacidade pode ser número de palavras ou número de bytes. Então, os blocos aqui a gente mede em bytes e esse número de palavras, as palavras são medidas em bits. E a organização aqui está dizendo respeito por exemplo, os módulos de memória. Os módulos de memória são aqueles pentes de memória que a gente fazia referência,
durante um bom tempo a gente chamava de pente de memória, o módulo de memória DRAM, né, que você coloca aí para representar e para equipar o sistema operando como memória principal do equipamento. O termo localização, né, uma das classificações aí que a gente comentou, né, o termo localização indica se a memória é interna ou externa ao computador. Uma característica óbvia da memória é a sua capacidade. Então, para a gente mensurar a capacidade de armazenamento de dados da memória, a gente tem que ter unidade para mensurar isso. Um outro conceito relacionado é a unidade de transferência. Para a memória interna, a unidade de transferência é igual ao número de linhas elétricas que chegam e que saem do módulo de memória. O método de acesso das unidades de dados inclui acesso sequencial, acesso direto, né, já falamos, acesso aleatório e acesso associativo. Tá, como funciona cada um desses tipos de acesso? O acesso sequencial, ele necessita o hardware responsável por fazer a leitura e a gravação, ele é compartilhado, então a gente tem lá uma unidade que trabalha tanto para fazer a leitura como para fazer a gravação no mesmo espaço, né, do hardware. E a memória de acesso sequencial, ela tem que ser percorrida, porque os dados são gravados em sequência, até que se chegue ao dado desejado. Uma unidade de armazenamento assim, uma mídia de armazenamento assim típica é a fita DAT, né, que é usada para backup, que é semelhante às fitas VHS, fita cassete, né, só que tem uma capacidade de armazenamento aí grande de dados. E a fita tem que ser percorrida para que o dado possa ser acessado. Não dá para o acesso ser imediato, tá? Isso provoca uma demora aí no tempo de acesso, porque o acesso é feito linearmente. E aqui está comentando, né, que unidades de fita de backup utilizam esse método de acesso. Envolve um mecanismo compartilhado de leitura escrita, já comentei, que é deslocado até o local desejado e rejeita-se os registros intermediários. O tempo de acesso é variável, depende em que lugar da fita o dado que você deseja está armazenado. Outro tipo de acesso é o acesso direto. Também envolve um mecanismo compartilhado de leitura e escrita, então o hardware que escreve e lê nesse tipo de memória, ele está compartilhado no mesmo espaço físico, porém os blocos ou registros individuais têm endereços exclusivos com base na localização física. O tempo de acesso é variável, mas o acesso direto permite um acesso mais rápido ao endereço, porque você tem uma marcação por endereço, então dá para buscar esse endereço mais rapidamente, você não precisa percorrer toda a mídia. E esse é o tipo de acesso usado pelos discos rígidos, né, pelos HD. O acesso então é realizado diretamente a uma vizinhança geral e depois vai refinando para chegar até o destino com base no acesso sequencial. Então aqui a gente tem uma exemplificação, uma imagem, né? A gente tem aqui o cabeçote, ou cabeça de leitura e gravação, preso a um braço, né, de posicionamento do cabeçote. E essa cabeça de leitura e gravação, ela percorre a superfície do disco. Um HD é composto por pratos sobrepostos, 2, 3. E cada prato desse grava o dado na superfície superior e na superfície inferior. Então tem duas faces de gravação e de leitura. Então essa cabeça de leitura e gravação, ela fica sobre o disco, abaixo do disco e em cada disco que faz parte aí do HD todo.
Então, na verdade, o HD não é um disco único. Ele é composto por alguns discos que são chamados de plates em inglês. E o HD é dividido em trilhas, né? Cada circunferência dessa, né? Vamos dizer assim, e os setores que marcam seções dessas trilhas. E o setor é a menor unidade, né? Então esse fragmento aqui, na visão aqui retangular, né? Ele marca a menor unidade de armazenamento do disco, que tipicamente durante um bom tempo ficou confinado na limitação de 512 bytes, mas isso tem sido modificado nas tecnologias mais recentes. Seja como for, então, a cabeça de leitura e gravação ela chega até próximo aí ao setor desejado e depois percorre sequencialmente até chegar no setor correto. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa, o setor é minúsculo, então o posicionamento aqui tem que ser muito minuciosa a movimentação da cabeça de leitura até chegar exatamente sobre o setor desejado, porque a densidade de gravação dos HDs aumentou demais, então cada vez em menor espaço você tem setores vizinhos, né? O espaço físico aí foi reduzindo, foi diminuindo. Então essa imagem é só uma ilustração mesmo. Que eu ia comentar. Então esses braços, onde a cabeça de leitura e gravação, as cabeças de leitura e gravação ficam presos, né? Onde cada cabeça de leitura e gravação fica presa, ele tem um eixo que movimenta todos os braços juntos. Todos os braços sobre cada superfície do disco. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Quantos discos de quantos discos for composto o HD. E aqui está o sentido rotacional, né, do disco. Acho que não tem mais nenhuma informação aqui. Só mais um comentário, mais uma curiosidade. A cabeça de leitura e gravação ela não toca na superfície do disco, porque se ela o fizer, como os discos giram aí a 10 mil rotações por minuto, né? Você tem um giro aí intenso. Se a cabeça de leitura e gravação tocasse na superfície do disco, causaria dano na superfície do disco. Então, o próprio giro do disco, que está preso sobre um eixo aqui, né? Em um eixo, o próprio giro do disco faz a cabeça de leitura e gravação levitar. Forma um colchãozinho de ar. Mas a uma distância suficiente para, magneticamente, o dado poder ser gravado na superfície do disco ou poder ser captado aí. Ok? Deixa eu olhar. Professor, eu tenho uma dúvida Pode falar. a respeito do disco. A quantidade de megas ou teras que ele tem interfere na quantidade de plates que ele vai ter também ou nada a ver? Não necessariamente. O que acontece é porque não é só a quantidade de plates, né? Não é só a quantidade de pratos que vai aumentar a capacidade de armazenamento. Claro que interfere, mas outro fator é a densidade de gravação. Uma tecnologia que surgiu para aproveitar melhor o espaço físico dos HDs, os bits eles eram gravados linearmente e horizontalmente. Os HDs tiveram um grande avanço em capacidade de armazenamento, tiveram um boom de armazenamento quando surgiu uma tecnologia de gravação perpendicular. Então os bits são gravados em pé, digamos assim, verticalmente, em relação ao substrato de gravação, vamos dizer assim, ao material de gravação. Então você consegue empilhar bits, vários bits. E isso aumentou muito a capacidade de armazenamento dos HDs. E está relacionado à densidade de gravação. O problema, quanto maior a densidade de gravação do disco, mais ele fica sujeito a erros. Tem que ter mais mecanismos para evitar erros,
porque começa a ter interferência entre, digamos, entre dados armazenados vizinhos. Então fica mais difícil restringir na área de cada porção gravada, de cada unidade gravada, de cada setorzinho. Mas o que foi ganhando aí a capacidade, uma dessas tecnologias foi essa que eu mencionei, da gravação perpendicular, e claro que o aumento de plates aí aumenta também a capacidade. Mas a última inovação foi criar os HDs híbridos, né, que eles têm tanto memória de armazenamento magnética, né, essa superfície magnética, que também trabalha com tecnologia mecânica, porque o braço de leitura, a cabeça de leitura, é tudo mecânico, né? Então isso tem um atraso aí no acesso, mas está misturando com tecnologia de semicondutor, colocando aí memória flash, vamos dizer assim, para gravação, que são os discos de estado sólido, né? Os SSD. Tem HD que é simplesmente só estado sólido, né? Você compra lá, né? Ou tem disco que tem a porção mecânica e uma parte aí que você consegue gravar em material semicondutor. Essa é com certeza a substituição do HD. Ele vai morrer, vai desaparecer. À medida que a unidade, né, de armazenamento cai para as memórias os discos de estado sólido, à medida que cai o preço, vai barateando e vai tornando vantajoso substituir o HD mecânico. Ele vai desaparecer. A gente está aí com alguns poucos anos, talvez, aí, de sobrevivência, talvez, dos discos rígidos mecânicos e magnéticos, como por tanto tempo foram, né? Desde minha primeira aula num PC, agora o professor vai entregar a idade. Minha primeira aula num PC XT com 4 MHz, não, acho que era mais, acho que já era 10 MHz. Primeiro que foi 4 MHz, acho que era 8 MHz, né, de ciclo, né, de frequência, né, de clock, e tinha HD, qual era o tamanho do HD mesmo? Acho que era 10 megabytes. 10 megabytes. A gente daqui a pouco chega nisso em terabytes, né? Ainda tem um tempinho, mas vai acabar chegando. Mas então isso daí ali no começo dos anos 90, a gente achava que era o máximo. Você vê a evolução, né? Então a gente teve um avanço muito grande em questão do armazenamento e barateou demais a memória. A memória era muito escasso antes. Você tinha que fazer milagre, economizar ao máximo, e hoje a gente não tem que ter tanta preocupação com economia de endereço de armazenamento, porque a memória hoje é muito vasta. É muito vasta. Tanto a memória principal como a memória secundária, são os HDs, né, e outras unidades de armazenamento em massa. E é isso. Bom, outra tecnologia é o acesso aleatório. O acesso aleatório é usado pela memória DRAM, pela memória principal. Cada local endereçável na memória tem um mecanismo de endereçamento exclusivo fisicamente interligado. O tempo de acesso a determinado local é constante independentemente da sequência de acessos anteriores. O método de acesso utilizado na memória principal é o método de acesso utilizado na memória principal e em algumas memórias cache. Em algumas caches. Então esse acesso aleatório, ele permite acessar o dado na memória como uma tabela, uma matriz. Então ele sinaliza lá a linha e a coluna onde o dado está, e o acesso é feito exatamente àquele local. Então,
o tempo é previsível. Para acessar vai demorar tantos ciclos de clock. Em geral, as memórias são DRAM. Eu falo DRAM porque o nome genérico RAM representa duas tecnologias diferentes, pelo menos, tá? A gente tem a SRAM e a DRAM. A SRAM são as memórias caches. A DRAM é a memória principal, que popularmente o pessoal chama de memória RAM. É a memória que você compra lá para notebook, para PC, o módulozinho para ampliar, lá para aumentar a quantidade. Tá? É a memória DRAM. Ela usa essa tecnologia de acesso aleatório. Uma outra tecnologia que é uma evolução dessa do acesso aleatório é a associativa. Ela é um tipo de memória de acesso aleatório que permite fazer uma comparação de um certo número de bits com uma combinação específica, fazendo isso com todas as palavras simultaneamente. Então ela consegue buscar um conjunto de dados de uma vez. E isso é muito vantajoso para as memórias cache, para agilizar a busca do processador por um conjunto de dados que ele vai precisar. Uma palavra é recuperada de acordo com parte de seu conteúdo e não de acordo com seu endereço. O tempo de acesso também é constante, já que é um tipo de memória de acesso aleatório. E é o método utilizado em memórias cache. Do ponto de vista do usuário, as duas características mais importantes da memória são capacidade e desempenho. Para o usuário, o que interessa? Espaço para armazenar dados e o desempenho, né? Que esse acesso à memória, tanto para gravação quanto para leitura, seja o menor possível, né? O tempo gasto com isso. E 3 parâmetros de desempenho são usados: o tempo de acesso, que é também chamado de latência, tempo que leva para o dado ser acessado na memória, o tempo de ciclo de memória, então quantos ciclos de clock vão ser usados para o acesso, né, ou para a leitura ou para a gravação, e também a quantidade de dados que pode ser transferida por vez, né, a taxa de transferência. Uma variedade de tipos físicos de memória tem sido empregadas. Mais comuns hoje em dia são memória semicondutora, que é usada tanto por memórias DRAM e SRAM, também pelas memórias, os discos de estado sólido, os SSD, porções de memórias menores, né, as memórias caches internas aos processadores, são sempre esses materiais semicondutores. Material usado em chips. Né? Tem a memória de superfície magnética, o HD tradicional, e também usado em fitas, né? Fitas de backup. E tem tecnologia ótica, né? Que faz a leitura por laser e a gravação sobre uma superfície de uma mídia que aceita gravação por laser, utilizada em CDs e DVDs. Agora, a gente pode criar aí uma hierarquia de memória, analisando alguns aspectos para desenhar essa hierarquia. As restrições de projeto podem ser resumidas por 3 questões. Quanto de memória, né? Com que velocidade e a que custo? Porque tem memórias que têm um tempo de acesso muito pequeno, então é muito rápido o acesso aos dados, mas quanto maior a quantidade dela, mais caro fica o projeto. Então tem que ter esse equilíbrio. A gente já falou desse balanço, né, de desempenho. A indústria sempre tem que considerar, peraí, eu não vou fazer um equipamento que eu vou ter poucos compradores, poucos consumidores, né? Eu tenho que criar um equipamento que tenha um número razoável de consumidores, né, que vão desejar adquirir esse equipamento, mas ele tem que ter um desempenho legal, né, tem que ter um bom desempenho, só que não pode custar muito alto, senão vai ter poucas vendas. Né?
Agora, a questão da quantidade é, de certa forma, livre, porque a gente tem uma vastidão de memória. Dependendo da tecnologia, dá para você colocar bastante espaço de armazenamento. Para conseguir maior desempenho, a memória deve ser capaz de acompanhar a velocidade do processador. A distância do acesso ao dado na memória para o trabalho, né, a frequência de clock aí do processador, quanto mais distante, você cria um gargalo. Né? O processador está ali esperando um dado, uma instrução para ser processada, que está lá na memória, e está demorando para chegar aquela instrução da memória. O processador pode ficar aí ocioso alguns ciclos, porque o acesso à instrução lá na memória está demorando. O custo de memória deve ser razoável em relação a outros componentes, já comentei sobre isso. Diversas tecnologias são usadas para implementar sistemas de memória. E por meio desse espectro de tecnologias existem as seguintes relações: tempo de acesso mais rápido, maior custo por bit, maior capacidade, menor custo por bit. Então a gente tem essas relações. Né? Quanto mais rápido o tempo de acesso, maior o custo por bit da memória. Se a gente tem memória de grande capacidade de armazenamento, por ter muito espaço para armazenamento, o custo por bit vai ser menor. E aqui um outro item: maior capacidade, tempo de acesso mais lento. Então, para custar menos, se você aumenta a capacidade de armazenamento, a memória tem que ser mais lenta para custar mais barata. Então, é um dilema. Né? Para sair desse dilema, é preciso não contar com um único componente ou tecnologia de memória, mas empregar uma hierarquia. E aí justifica o que existe nos dispositivos computacionais. Aqui a figura expressa isso. Quanto maior o nível aqui da pirâmide, menor a quantidade da memória, só que essa memória é mais rápida. Então, apesar dela armazenar menor quantidade de dados, ela é muito mais rápida. Então, o tempo de acesso é muito pequeno. Né? Ela é bem pequenininho, então o acesso é quase imediato. E à medida que... E também o custo se eleva para a memória mais rápida. À medida que a gente desce na pirâmide, a gente tem as memórias aumentando em capacidade. Essa pirâmide ela já está, apesar do livro ser da 10ª edição do Stalins, ela já está ignorando algumas tecnologias. Por exemplo, aqui não está aparecendo memória flash. Está aqui na base da pirâmide fita magnética. Aqui no meio, né, quase, a gente tem o disco magnético, as outras mídias óticas, só que está faltando aqui memória flash, SSD, né? Essas tecnologias que já estão abundantes hoje no mercado. Né? Então está faltando aparecer aqui isso, atualizar essa pirâmide. E seja como for, ela deixa claro que a gente tem aqui as memórias mais rápidas, elas são em menor quantidade à medida que desce na pirâmide. Depois dos registradores, que são porções de memórias imediatas aí ao núcleo do processador, nós temos as memórias cache, só que aqui também a gente não tem detalhado os níveis de cache. A gente tem cache L1, L2, L de level, né, nível. Então o L1, a cache é menor, mas ela é mais rápida. A cache L2 ela é maior, mas ela é um pouco mais lenta. A cache L3 ela é maior ainda, só que um pouco mais lenta do que os níveis anteriores. E aí tem a memória DRAM, memória principal, e vai descendo. Então aqui a gente tem nessa parte as memórias internas mesmo, que ficam nos circuitos aí da placa-mãe, né? Ficam ligadas diretamente aí à placa-mãe, e a gente tem memórias que tem que usar algum tipo de interface para transmitir os dados, como os discos magnéticos, as mídias, não, as unidades, né, de mídias óticas. Só que aqui também
faltou expressar, como eu já disse, as memórias flash. No caso de pendrive, a gente deixaria aqui como armazenamento externo e também os SSD.